Olá, pessoal! Hoje iremos falar um pouco sobre o tema As Primeiras Cidades Brasileiras. O que será que iremos encontrar neste tema? Vamos lá! Para darmos início, temos que voltar há muito tempo atrás, lá no ano de 1500, com a chegada da expedição do navegador português Pedro Álvares Cabral, que marcou oficialmente a colonização das terras brasileiras pela coroa portuguesa. Mas vamos lá, vamos entender o que é colonização? Bem, temos vários conceitos para a colonização. Um dos mais usados é o processo pelo qual os seres humanos ocuparam novos territórios pelo mundo. Uma colonização pode ter como objetivo a habitação ou a exploração de recursos. A colonização do território brasileiro pelos portugueses se iniciou de fato em 1530 e se estendeu até 1822. Mas, se os portugueses chegaram no território brasileiro em 1500, por que a colonização se iniciou apenas em 1530? Entre 1500 e 1530, as expedições, que eram as viagens dos portugueses, eram apenas de reconhecimento do território. Eles ficavam alguns meses e logo retornavam a Portugal. Bem, nesse período foram apenas construídas algumas feitorias para a exploração do nosso pau-brasil. Vamos entender essa citação. Não encontrando nenhuma grande riqueza mais atraente, como os metais preciosos, os portugueses se limitaram a explorar a extração do pau-brasil nessa época. Essa madeira, além de servir para a construção de casas e embarcações, tinha uma tinta natural avermelhada, que servia para o tingimento de tecidos. Nesse tempo, os tecidos tingidos na cor vermelha eram muito valorizados na Europa. Concluímos então que o grande atrativo que existia dos portugueses para o Brasil naquela época seria a extração do pau-brasil. Explorando ainda esse assunto sobre extração do pau-brasil, ela era feita pelos índios e os mesmos eram pagos pelo sistema de escambo. Vocês já ouviram falar sobre escambo? Isso foi usado há muito tempo. São trocas de mercadorias sem que haja o uso do dinheiro. Qualquer tipo de troca, por exemplo, uma laranja em troco de uma maçã ou um carro em troco de uma carroça. Olha que legal! Então isso perpetuou por muito tempo naquela época. Os portugueses tiveram uma mudança de comportamento no período de 1530, com um interesse enorme no Brasil. Vocês sabem por quê? Vou contar. O primeiro deles é o fracasso do comércio nas Índias, que não estava dando certo, e a demora da viagem, pois ir até a Índia levava muito tempo e os impostos eram altíssimos. A segunda coisa, as ameaças estrangeiras de invadir o Brasil, e eles começaram a preocupar com isso. E a existência de ouro em outras regiões da América foram grandes motivos para essa mudança da atenção portuguesa para com as nossas terras. Prestem atenção nessa citação para entender melhor sobre esse interesse, dando início à formação das cidades históricas. Leiam junto comigo. Foi assim que, no ano de 1530, uma expedição, quer dizer, uma viagem, chefiada por Martim Afonso, foi mandada com diversos objetivos. Chegando aqui, em nova expedição portuguesa, deveria expulsar os estrangeiros que aqui se encontrassem e buscar metais preciosos em nossas terras. Lembra que eu expliquei que eles já haviam descoberto ouro aqui? Ao mesmo tempo, deveriam fundar os primeiros povoamentos, que marcariam o início de uma colonização portuguesa mais intensa em nossas terras. Está aí onde surgiram as cidades históricas. Contudo, os historiadores nos relatam que as cidades começaram a se desenvolver com a chegada dos primeiros portugueses, assim surgindo as cidades históricas. O que isso quer dizer? Cidades construídas há muito tempo e que, além de todas as funções de uma grande cidade, também se destacam por terem preservado aspectos físicos e culturais desde a sua fundação. Vocês conhecem alguma cidade histórica? Em Minas Gerais nós temos muitas. Deixo aqui para vocês algumas imagens, principalmente da região da Bahia e de Minas Gerais, ok? Vamos falar um pouco da primeira capital do Brasil.
Alguém já ouviu falar em Salvador? Quem aqui já passeou por lá? Esse local foi escolhido porque, além do ideal para a construção de um porto, era de fácil acesso para as outras regiões e muito seguro contra o ataque dos inimigos. Observe a imagem, olha o forte, olha como que os navios chegavam. Então era um lugar muito bom para terem o quê? Uma colônia portuguesa. O governo, ele não ia fazer nada à toa. Ele auxiliava todas as outras regiões a se desenvolverem, tendo uma relação com a economia. Vamos prestar atenção nesse texto. Por que Salvador foi escolhido? Prestem atenção. A escolha de Salvador como capital tinha também uma relação com a economia açucareira, porque a produção de açúcar era muito grande. O Nordeste era o maior centro produtor de açúcar, que durante muito tempo foi uma das mais importantes e mais rentáveis riquezas exploradas pelos colonizadores. Desse modo, Salvador tinha uma posição estratégica para que a comunicação com os grandes polos produtores de açúcar fosse facilitada. Isso, a economia foi lá em cima e Salvador estava se destacando. Pessoal, tudo que é bom dura pouco. Vocês acreditam que no século XVIII eles se depararam com uma crise do açúcar, onde os preços caíram e várias concorrências apareceram, fazendo com que Salvador perdesse o seu prestígio de cidade mais importante. E aí, quem assumiu? Foi o Rio de Janeiro. A credibilidade do Rio cresceu muito. Então, em 1763, a nova capital passa a ser Rio de Janeiro. E Salvador ficou a ser somente lembrada como uma cidade histórica e de grande importância cultural. Agora eu acho que você já sabe me dizer o que é uma capital. Vamos lá? Anote em seu caderno. Capital é a cidade onde se localiza o centro administrativo de um país ou estado. Então é um lugar muito importante. Nós temos aí Minas Gerais. Qual é a capital dela? Belo Horizonte. Então, Belo Horizonte é uma cidade importante para o estado de Minas Gerais. Por hoje é só, turminha. Ficamos por aqui. Deixo para vocês uma sugestão de leitura. O livro se chama História de um Casarão. Espero que gostem e até a próxima. Façam todas as atividades.